A paz do Senhor Jesus. Aqui quem está falando é o pastor Paulo e eu tenho algo para falar para todos. É a respeito de um sonho que eu tive no ano de 1999. E só por conta das coisas que estão acontecendo no mundo, me veio o desejo de postar, de relatar o ocorrido. Este sonho foi exatamente no ano de 1999. Eu tive a seguinte revelação em sonho. Eu estava em pé na rua, num lugar, e olhei para o alto e vi como que 3 aviões que vinham da Banda do Norte. E esses 3 aviões vinham emparelhados. Eram aviões semelhantes a esses aviões de guerra. E aconteceu que quando chegou mais perto no ar, eu percebi que não eram aviões, eram 3 demônios. 3 demônios na altura das nuvens, e aí eles, quando chegou numa distância considerada na minha frente, eles se posicionaram em pé, os 3 demônios, e desceram em pé até o chão. Quando chegou no chão, o demônio da esquerda e o da direita desapareceu no do meio, incorporou no do meio. E eu vendo aquilo, eu corri com medo. Só que aquele demônio que agora já era um, incorporado com os outros 2, ele veio atrás de mim. E aí eu corria, mas não conseguia me esconder. Quando eu entrei dentro de casa, consegui chegar em minha casa e entrei dentro de casa, aí ele entrou atrás. E no sonho foi dito para mim, orientado, que não era para eu correr, era para eu observar o que ele ia fazer. E aquele homem, agora um homem, né, não era mais 3, ele saiu e eu saí atrás. No sonho eu tinha que sair atrás dele para notificar as pessoas quem ele era. E assim que eu saí de casa e fui atrás dele, as pessoas se chegavam a ele e aplaudia, ovacionava, glamourava, se alegrava com eles. As pessoas perguntavam a respeito das suas vidas, o que ia acontecer, como se ele fosse um adivinhão, ele tivesse poderes sobre as pessoas. E a minha função era de ir atrás para aconselhar as pessoas, alertar as pessoas para que elas não fizessem isso. E eu dizia no sonho, não, ele não é isso que vocês estão pensando, ele é um demônio. E aí ele saía nas ruas e as pessoas corriam atrás, como nessa época de eleição, que tem aqueles candidatos, o prefeito que ganhou, ou alguma coisa semelhante, mas as ruas lotavam de pessoas que corriam atrás desse ser, glamourando, né? Se alegrando, e como quem dizia assim, ele é o máximo, ele é o maior e tal, mas ninguém viu como ele chegou, da forma que ele chegou. Ele chegou de uma maneira sutil, e só eu vi. E aí as pessoas não davam ouvido a mim, eles não paravam para me ouvir,
não me dava atenção. E tinha uma outra pessoa com um caderno e uma caneta. Ele ia anotando se verdadeiramente eu estava comunicando às pessoas. É como quem estivesse anotando o meu serviço de notificar as pessoas. Aonde aquele ser ia, eu tinha que ir para poder avisar as pessoas de quem ele era. E a outra pessoa, que um cidadão, não sei quem é, ele ia anotando o que eu ia, se eu ia falando ou não, se eu ia cumprindo a minha obrigação ou não de notificar. E com o passar desses anos, de 1999 para cá, eu sempre, é como se fosse hoje, mas eu nunca tive assim aquele desejo de notificar, de gravar um vídeo. E agora eu sinto o desejo de gravar esse vídeo, porque pode ser que Deus deu esse tipo de revelação para mais pessoas. E aí vai se cumprindo. Eu não sei, eu tenho mais ou menos noção, né? 3 demônios em 1, né? Então eu estou postando aqui para poder deixar registrado isso aí, porque a revelação que eu tive com o ex-presidente Lula e depois presidente foi em 2001. Em 2001 ele não era presidente, estava preso, e eu tive uma revelação de que Jesus viria no governo Lula. Fui criticado, mas eu não me importo, porque eu não menti, eu contei o sonho. Então, se eu contei o sonho que eu tive, eu não menti, né? E nem falei nenhuma profecia contrária à Bíblia. Eu contei o sonho na época, né? E ele estava preso. Se vocês quiserem ver, o vídeo está gravado e qualquer pessoa pode ver. Tive a revelação também com a igreja pentecostal Deus e Amor, 3 revelações, né? E às vezes a gente não conta achando que não é nada, e depois a gente vem cumprir as coisas. E quando a gente vai cumprir, as pessoas, quando o sonho é cumprido, ou revelação, arrebatamento, seja lá o que for, as pessoas dizem, não, só agora ele está falando porque aconteceu. E na verdade as coisas Deus revela aos seus servos. É só isso, não existe mais nada a falar, e vocês que estão nos prestigiando, né, participando, ouvindo, o sonho é verdade. Eu tive um sonho com esses 3 demônios. Tive um sonho com o ex-presidente Lula, na época, que se tornou presidente. O sonho que eu tive com o presidente Lula foi em 2001. 2001 ele estava preso, e eu já tinha tido uma revelação de que ele seria presidente. Muito bem, Deus abençoe, fiquem na paz do Senhor. Irmãos, eu quero consertar um erro da minha fala nesse vídeo anterior, é que não é 2001, foi em 2021, quando ele estava preso. É somente isso. Obrigado.